aqui, Fernando Guida. Estamos inaugurando hoje, na presença do convidado aí, Dr. Marcos Sais, o nosso programa Prosa Afiada, né, onde a gente pretende falar sobre os assuntos em pauta, né, na sociedade, principalmente na área ambiental, né, com uma dosezinha de futebol que a gente gosta de sempre, né, inserir aqui para dar uma aliviada. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o Dr. Marcos Sais, para falar de um tema que é muito tá muito em pauta, né? Assim, já tem estado aí há algum tempo e que vai fazer bastante diferença, principalmente na vida aí de vocês que são gestores, analistas ambientais, vocês que trabalham em órgão ambiental ou com consultoria, né, porque sendo uma lei geral do licenciamento, né, uma lei de nível federal, certamente vai acarretar algumas mudanças, e aí também essa é uma das perguntas que a gente vai fazer para o doutor Marcos, que vão afetar aí o dia a dia de uma grande quantidade de profissionais que trabalham nessa área. Beleza? Ô Marcos, é um prazer ter você aqui, hein? Sei da sua fama na área do direito ambiental. O nosso grande líder, Marcos Lima, é outro também excelente advogado, principalmente na área ambiental, não apenas. E eu estou aqui meio de intruso para tentar jogar algum molho na conversa, se a conversa ficar muito chata. Mas se não ficar, eu vou deixar rolar, tá? Maravilha, meus caros, obrigado pelo convite. É uma tripla alegria aqui, falar de dois assuntos que eu gosto muito, que são duas paixões da minha vida, direito ambiental e futebol. Futebol sempre, não existe para mim futebol sem o Internacional, o Inter é o melhor time do mundo. Sei que você é facilmente rebatido aqui, estando com dois flamenguistas comigo, mas, né, Marcos, a gente já compartilha esse gosto aí pelo futebol, assim como pelo direito ambiental. E a terceira alegria é poder estar com dois amigos e duas referências aí na área ambiental. Eu lembro quando eu me formei em direito lá em 2003, aí desde o início, desde o meu primeiro estágio, já foi na Fundação Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis. Eu sou do Sul, né? Hoje a gente tem escritório em Floripa, no Rio, em São Paulo, mas sou do Sul. E fiz o meu primeiro estágio lá e sempre trabalhei com direito ambiental. E aí, quando eu me formei, falei com uma amiga da minha mãe que ia trabalhar com direito ambiental, ela disse, mas você não é advogado? Né? O que você vai fazer nessa área? Né? Então, ao longo dessas duas décadas e meia que eu milito nisso, a gente viu, né, tanta evolução e nossa alegria hoje, né, que é um assunto que, de fato, pauta a sociedade como um todo. Eu acho que aquele preceito, né, da Constituição, do artigo 225, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, hoje é algo que todo mundo sabe. Respeita a sustentabilidade, tem esse papel tão importante. Então, estar com vocês aqui para falar da parte ambiental do licenciamento e de futebol, para mim é uma grande alegria. Muito obrigado pelo convite e me sinto mais honrado ainda estar no programa de estreia aí da Prosa Afiada com os dois Verdade, craques, Fernando Guida e Marcos Lima. verdade. Bom, eu só queria, para dar um pontapé inicial aqui, uma introdução do tema, né? É um tema que eu particularmente, né, mergulho nisso há muito tempo. Foi parte, parte do meu estudo aí, meu mestrado. Eu tive o tema da minha dissertação foi justamente a descentralização do licenciamento, né? Foi mais ou menos na época da Lei Complementar 140, e eu, né, e o Guida também, eu acho que compartilha comigo, a gente tem essa tendência a ser municipalista, né? No sentido Totalmente. de descentralizar e as ações locais, enfim, aquela coisa toda. Mas, enfim, para uma das minhas aulas, quando saiu o CELCA, Marcos, eu montei um curso, né, para atualizar e para as pessoas se adaptarem. E aí, naquele processo, eu fiz um histórico, mais ou menos, do licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro, né? E aí agora eu fiz uma adaptação aqui para encaixar as principais leis de licenciamento em nível federal, né? A Política Nacional do Meio Ambiente foi que criou um instrumento do licenciamento, e depois, muito lá na frente, em 97, a CONAMA 237. Eu gostaria até de ter referências de outros estados aqui, mas aí ia ficar um desenho muito complicado, mas enfim,
A verdade é que uma grande parte dos estados começou mais ou menos na mesma época do Rio de Janeiro aqui. Então, em 75, com a criação da FIEMA, né, a FIEMA já foi criada com a proposta de exercer um controle ambiental, na época mais voltado para a indústria, né? Então, logo 2 anos depois, em 77, foi criada a primeira lei estadual, aqui, quer dizer, a primeira lei aqui do Estado do Rio, que dispunha sobre a questão do licenciamento ambiental, licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, o famoso SLAP, depois virou SLAM e que depois virou CELCA, né? Mas o que é interessante só a gente apontar aqui é que, assim, o que muita gente não tem conhecimento disso, né, Marcos? Mas quem inventou o licenciamento ambiental, na verdade, não foi a União, né? Em tese, como regra, né, normativa, assim, lei posta, os estados, né? Eu acho até que Santa Catarina também foi bem pioneira nisso aí, Santa Catarina, São Paulo, o estado do Rio, enfim. Mas lá nos idos de 77, movido já por uma demanda, né, muito por conta mais da poluição industrial, eu me lembro daquela história toda de como é que era aquela cidade lá de São Paulo que virou símbolo por conta da poluição? Cubatão. Cubatão, enfim, são os marcos assim em nível nacional, né, de questão de poluição, enfim. E então lá em 77, né, pelo menos aqui no Estado do Rio já tinha uma lei que tratava de licenciamento ambiental e que criou e que surgiu inclusive com esse conceito do licenciamento trifásico, né? Acho que enfim. E aí, então, só mais tarde, em 1981, e segundo também eu já ouvi falar, com várias pessoas de estados, né, do estado do Rio, acho que de São Paulo também, que foram a Brasília para ajudar a escrever a Política Nacional do Meio Ambiente, enfim, e incorporando ali a questão do licenciamento. E aí, lá depois de 16 anos, né, o CONAMA, e muito se fala, né, que o CONAMA não teria a atribuição de fazer lei sobre licenciamento, e não era uma lei, o CONAMA fez uma resolução, na verdade, para resolver problemas, né, de falta de normatização que existia, e durante muito tempo, aquelas regras da resolução CONAMA 237 de 97 é o que todo mundo usava no que diz respeito aos procedimentos de licenciamento. Então, assim, só para fazer esse apontamento histórico aqui, tá? E aí eu passo aí para você, Marcos. Se você puder, primeiro atualiza a gente sobre como está essa história da votação, enfim, né? O que a gente sabe é que foram apresentados vetos, e aí o que vai acontecer agora? Fala para a gente aí. Maravilha, meu caro. Não, muito legal esse teu resgate, e é importante, né, a gente ver isso, e se você pegar a CETESB de 68, a FEEMA de 75, junto com a antiga Fátima de Santa Catarina, né, a FEEMA que hoje é o INEA e a Fátima que hoje é o IMA, então a gente tem órgãos ambientais aí no Brasil com mais de 5 décadas de existência, né? Órgãos ambientais estaduais, antes da existência do IBAMA, antes, né, da existência realmente da União tratar tão bem assim do assunto. E é a partir da Convenção de Estocolmo, lá em 1972, que o mundo começa a discutir esse critério de sustentabilidade, que eu gosto muito particularmente, e da figura, né, de um tripé dos 3 eixos, mas eu gosto da figura do tripé porque num tripé é uma perninha, se ela pesar mais ou a menos, o tripé cai. Então, quando a gente fala de licenciamento ambiental, é um instrumento para você conseguir o desenvolvimento sustentável dos 3 eixos, levando em consideração a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Este é o desafio, né, de como usar os recursos naturais da forma correta. E, de fato, Marcos, como você bem disse, a Lei da Política Nacional é de 81, a Constituição é de 88, ambos falam de licenciamento, a Constituição fala de EIA-RIMA, né, mas entende-se a questão do licenciamento. Ficou esse vácuo legislativo, tinha a resolução CONAMA 01 de 86, a 237 de 97, mas efetivamente faltava uma lei nacional, e aí, né, a gente falando de competência legislativa, né, artigo 24 da Constituição, compete à União fazer norma geral que tem aplicabilidade para todos. E daí a gente tinha regras diferentes, e tem até hoje, né, regras diferentes. Eu lembro um cliente que veio
fez um licenciamento ambiental conosco no Porto, licenciou no Estado, exatamente o artigo 24. Quando ele terminou o licenciamento, ele falou: bom, foi difícil, foi suado, foi complexo, mas agora eu aprendi a licenciar. Falei: não, se você for para o estado vizinho é outra regra. Hoje, né, o licenciamento, que bom, o licenciamento municipal acontecendo muito também, regras diferentes. Então, se tinha uma necessidade, algo que acho muito importante, de uma uniformização, né? Quem cria as divisões geográficas, quem criou foi o homem, não é o meio ambiente. Então você não deveria ter regras diferentes, né, para realizar esse importante instrumento que é o licenciamento ambiental, e por isso, lá em 2004, nasce um projeto de lei na Câmara dos Deputados para se ter a regra geral, a norma geral, para se uniformizar o licenciamento ambiental brasileiro. Isso tramitou, né, nas nossas casas legislativas, tramitou até 2021 na Câmara dos Deputados. Foram várias versões, eu sempre faço questão de frisar aqui, quando o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo, foi relator, estudou muito o assunto, fez 9 audiências públicas na Câmara, todos os setores envolvidos tiveram oportunidade de participar. Um dia, o próprio plenário da Câmara dos Deputados virou, que eles chamam de comissão geral, que é quando especialistas podem utilizar a tribuna da Câmara para falar sobre o assunto. Foram 4 versões na relatoria do deputado Kim. Depois houve a substituição da relatoria, veio o deputado Nery Geller do Mato Grosso, que fez a consolidação, e esta 5ª versão foi aprovada na Câmara, uma votação absolutamente expressiva, realmente, né, que também a Câmara dos Deputados entendeu essa necessidade. O projeto foi, então, mandado para o Senado, né, o nosso sistema bicameral aqui no Brasil. No Senado, primeiro teve a distribuição dentro da Comissão de Meio Ambiente, houve novamente uma série de audiências públicas, já na época da Covid, né, as audiências públicas já eram virtuais nesse momento. E aí, realmente, este ano, com a relação da senadora Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, houve a aprovação, também uma votação expressiva, foram 54 votos a favor, 13 contra, fazendo 32 emendas no texto da Câmara dos Deputados. O projeto, então, voltou para a Câmara dos Deputados, até que no dia 8 de agosto ele foi aprovado. Das 30 emendas, 29 foram integralmente acatadas, 2 foram parcialmente acatadas e uma foi rejeitada. E aí o último passo, né, do nosso processo legislativo foi encaminhado à Presidência da República, que poderia, então, sancionar ou vetar a lei totalmente ou integral ou parcialmente. Foi o que aconteceu. A Presidência da República fez 64 vetos, 64 dispositivos, né? A lei tem mais de 800 dispositivos, foram vetados aí 64 dispositivos, mais ou menos 15% da lei. E isso que está parado agora, né? Respondendo bem objetivamente agora assim a tua pergunta, em que pé nós estamos? A lei foi aprovada nas 2 casas legislativas e houve esses vetos. Como a Presidência da República fez essa quantidade grande de vetos, talvez percentualmente não, mas se você entender o que foi vetado, por exemplo, a participação das autoridades envolvidas, né, os órgãos intervenientes, que nós chamamos até agora, e a lei nominou de autoridades envolvidas, quem trabalha com licenciamento sabe, nesta necessidade de FUNAI, IFAM, ICMBio participarem do processo de licenciamento ambiental. E neste caso, esses vetos, você vai trazendo alguns dos vetos aí, a lei ficou sem nexo. Então, o que fez o Executivo? O Executivo, ao vetar, ele mandou de volta um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para dizer, já que o que eu vetei tirou muito da coerência lógica da lei, tem que aprovar esse outro PL. Né? Então, depois de 21 anos de tramitação, o Executivo mandou um novo PL e mais, fez uma medida provisória, meu caro, para dar, porque a lei tem a vacatio legis é aquele período entre a aprovação da lei e a sua entrada em vigor, de 180 dias. Então, essa lei entra em vigor dia 4 de fevereiro do ano que vem. Período esse, Marcos e Guida, muito importante para que todo mundo se adequasse às novidades. E quando eu falo todo mundo, são órgãos ambientais, empreendedores, consultores ambientais, Ministério Público e Judiciário, porque as mudanças são grandes, né? E, lamentavelmente, ao invés de estarmos usando esses 180 dias para fazer essas adequações, estudar, a NAMA, a BEMA, enfim, dar curso para os órgãos, tive
o privilégio de estar no evento da ANAMA Rio de Janeiro, há semanas atrás, em Búzios, e falando lá, né, o Rio de Janeiro é o estado que percentualmente tem mais municípios licenciando, né? 60% dos municípios do Rio de Janeiro licenciam. E eles precisam estudar a lei, mas ainda não tem essa versão final. E aí vem a suco de Brasil, que eu brinco. Foi feita uma medida provisória para dar eficácia imediata à licença ambiental especial, que é uma licença muito rara para projetos aí de relevância nacional. E aí houve 830 emendas dentro da MP, e aí tem emenda para todo gosto. Né? Então, na verdade, hoje a gente ainda não sabe qual é a lei. A gente não tem uma versão final, por quê? Porque as nossas casas legislativas ainda não analisaram os vetos da Presidência da República. Se derrubarem todos os vetos, que é uma possibilidade, a lei volta, né, a ser a lei que foi aprovada no Congresso, e ela volta a ter a tal coerência lógica. Se não forem derrubados, tem que aprovar o outro projeto de lei. Então, a gente está com essa situação aí um pouquinho difícil ainda de entender qual vai ser, né, a redação final. Nós já estamos aí, né, nos aproximando do final do ano e, lamentavelmente, agosto, setembro, outubro, novembro agora, bateu já metade do prazo da vacatio legis e a gente ainda não tem o texto final. Só uma última questão ainda nessa fala introdutória, e ressaltando a importância dos estados. O texto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental traz as inovações. O que efetivamente aconteceu foi uma consolidação de normas de todos os estados. E aí você falou tanto do CELCA, né, o Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental, essa parte sempre é importante. O Rio de Janeiro sempre na vanguarda, né, não falou só de licenciamento, falou de controle, talvez um ponto muito negligenciado. Se trabalha muito até ter a licença e o pós-licença, né, o INEA tem até uma diretoria de pós-licença, que é importante de se ver. O CELCA foi um dos atos normativos que impactou muito, e a gente vê muita coisa do CELCA dentro da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mas é isso, estamos ansiosos para, no primeiro momento, saber qual é o texto. Qual vai ser o texto aí para depois todo mundo poder aplicar, meu cara. Eu queria ver qual é o que você acha que é a tendência, o que você acha que vai acontecer. Porque o momento político é pré-eleitoral, de novo. Né? E a relatoria foi de ruralistas, e tem o lado não ruralista, e tem estados que têm muito mais presença da bancada ruralista, tem outros que não têm tanta presença. E a ideia, o que parece, é que a lei sirva para todos. Né? A mesma lei vai servir para o Amazonas, vai servir para Mato Grosso e vai servir para Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Qual a tendência que você vislumbra a partir desse estágio atual para a gente poder ter uma lei o mais rápido possível? Guida, deixa eu te falar uma questão, só que é importante até para quem está nos assistindo, que é o seguinte: nós estamos falando de uma lei procedimental. Né? Então, ela não é uma lei chamada direito material, ela não é o Código Florestal, ela não é a lei da Mata Atlântica, que tratam, né, aí das nossas florestas, formações florestais. Eu, particularmente, tenho uma crítica quando uma lei federal, que é a lei geral, como o Código Florestal, desceu a uma minúcia de delimitar afastamento de imagem de curso d'água. A realidade de Santa Catarina é uma, do Rio de Janeiro é outra, de São Paulo é outra, do Amazonas é outra. É muita pretensão uma lei federal querer trazer essa uniformização. Por isso defendi muito, desde o julgamento lá do tema 1010, que acabou originando a lei das APPs urbanas. Petrópolis tem as suas características, e me parece, como o Rio de Janeiro tem as suas, e São Paulo tem as suas. E tem cursos d'água que estão dentro da área urbana, que perderam função ambiental, tem que ser tratado como drenagem, macrodrenagem. Tem os cursos que estão preservados, tem que ser tratado como questão ambiental, mas com as peculiaridades do Brasil. E esta lei não tem esse problema, porque ela é uma lei procedimental, é para que se tenha uma uniformização no licenciamento ambiental brasileiro, de todas as áreas. De fato, se você pegar, né, o último relator na Câmara, deputado Neri Geller, e a última relatora no Senado, senadora Tereza Cristina, são ligados, sim, à Frente Parlamentar do Agro, a FPA, a maior frente parlamentar do nosso Congresso, mas, assim, houve muito consenso nessa lei. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque participei ao longo de mais dos últimos 12 anos sobre isso, representando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, que é o setor, né, que a gente acabou representando não só
o setor, como a CNI, como tudo, tivemos esse protagonismo lá, pela relevância e necessidade da lei para o setor, né? Então, Bom, exatamente o que eu ia falar, Marcos. Na verdade, o setor agro está amadurecendo e entendendo que se ele não conservar e não preservar, é ruim para ele. Então sim, é bom isso, é ótimo que tenha esse eu consenso, porque é bom para todo mundo. exatamente, eu acho que teve uma grande virtude, meu caro amigo, dessa lei, desse debate, foi isso. Hoje já não se discute mais se precisa, se não precisa, se deve, se não deve, não se discute sustentabilidade, se discute como fazer. Então, eu acho Isso. que, né, e você que acompanha aí há tantos anos, e como o Marcos disse, pode não ter assinado a ata de criação do Partido Verde, mas é um dos fundadores, quando, né, esse assunto não era nem pauta, né? Então, é uma alegria que eu vi ao longo, né, desse período é este amadurecimento. Começou lá com discussão de Código Florestal, Lei Complementar 140, quando já se tinha isso. Eu acho que esses debates muito amplos, e que bom que demorou bastante tempo para a lei, para poder ter esse amadurecimento. Então, você tem essa discussão. Minha percepção é, a tendência hoje, claro, estou falando de política de Congresso Nacional, né? A cada 20 minutos tudo pode mudar, mas a tendência hoje, até pela votação que aconteceu nas duas casas, eu disse, ambas muito expressivas, a lei passou com uma ampla maioria, é da derrubada dos vetos. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, na verdade, alguns pontos nevrálgicos foram impactados pelos vetos do executivo, notadamente participação de autoridades envolvidas, mas eu vou dar um outro exemplo, tá? De uma razão que eu não consigo entender o veto. A licença de operação corretiva. Né? Então, a gente tem atividades que estão fora dos preceitos e dos parâmetros. E o que a lei fez com a LOC? Ela disse o seguinte: ora, quem procurar o órgão ambiental, quem vier e falar, pô, tô sem a licença, minha licença está errada, está vencida, Aqui no está texto, qualquer aqui, ó. coisa. Botei no texto Isso. aqui. O que eu acho muito legal da LOC é o seguinte: ela disse, olha, quem procurar, fica extinta a punibilidade lá do crime do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que é operar sem licença. Por que as pessoas não procuram hoje? Não procuram porque tem medo. Eu vou procurar para me regularizar, mas eu vou acabar Claro, respondendo um criminal. E aí claro. é uma outra questão, só um parênteses, né? Tem aquelas máximas que no Brasil é melhor matar uma porque é um passarinho, porque se você matar um passarinho, você é preso e inafiançável. Isso não é verdade. Você é preso se você for pego em flagrante e é qualquer tipo de crime, né? Mas as penas da lei de crimes ambientais não são altas, porque não é o objetivo. Se o Marcos Lima faz uma degradação ambiental, o que a sociedade prefere? Que ele repare o dano ou que ele vá preso? Que ele repare o dano. Mas, Então, por Marcos, isso, a gente nós estamos pode numa época em que a vingança está É, tá sendo o sentimento predominante, é, né? é, A é, sociedade quer que mate, quer é, que prenda. Hoje em é. dia, isso está prevalecendo, mas você tem toda a razão. E Só, aí é o que eu só, digo da hora. Que bom que se alguém puder procurar e se regularizar, isso foi Claro. vetado, tem não, explicação. Então, isso, tem alguns vetos sem explicação e que eu espero realmente, né, como alguém que trabalha, milita e luta pela sustentabilidade, que esses vetos sejam derrubados para a lei ter essa coerência lógica, meu caro. E acredito que vai ô, acontecer. ô Marcos, eu dei uma passada, né, dei uma lida em todos os vetos, e assim, e me assusta muito a falta de profundidade na Né? defesa do veto, assim, porque tem coisas que, assim, parece, mal comparando, parece os pareceres que analisam nossas impugnações de auto-infração nos órgãos ambientais, que eles pegam um copinho e cola enorme. Então, assim, num tema tão caro. E tem uma coisa que você falou aí, que eu acho que é muito importante, cara, sobre essa coisa, sobre os motivos da rejeição a esse texto sobre a Locke, né? Porque eu, assim, sempre que eu trabalhei em órgão ambiental municipal, foi mais de um, e órgão estadual, o que mais a gente tem, principalmente assim, mais no interior, Baixada Fluminense, não sei o quê, são empresas que É? querem se regularizar, né? E às vezes, cara, você encontra no órgão ambiental cabeças de pessoas, por incrível que pareça, dentro do próprio órgão, não, tem que tirar uma licença prévia. Tem gente, Marco, que defende isso. O cara tá com uma empresa lá construída, né? E eles estão exigindo que o cara tire uma licença prévia, que é uma coisa.
totalmente atemporal. Mas, enfim, eu acho que, voltando para você, e como a gente está com o tempo passando aqui, esse assunto aqui, cara, é maravilhoso. A gente adora falar sobre o meio ambiente, né? Então, para passar aí, eu acho que essa pergunta que a gente bolou aqui para você, Marcos, eu acho que tem até um pouco a ver com isso que a gente está falando, mas é o seguinte: o que que você acha, o que que você tem para dizer, né, sobre esse mito que acabaram criando, né, chamando esse projeto de lei, que agora a gente já não sabe se ele vai vingar ou não, mas enfim, o PL da devastação. O que que você tem a falar sobre isso? Assim, eu tenho aqui a minha visão, mas eu gostaria de ouvir o que que você acha sobre essa tarja que colocaram nesse projeto de lei. A gente vive num mundo hoje de narrativas, né? E a gente, infelizmente, está numa sociedade hoje, e fazendo o nosso paralelo com o futebol, em que tudo vira Fla-Flu ou Grenal, né? O Grenal talvez ainda com mais embate. Agora é É, Fla Palmeiras, né? Convenhamos, é, agora é Fla Palmeiras. Flamengo, Não tem... Palmeiras, aí aluga um jatinho, mas só volta jogador de um time, não volta de outro. Né? Mas essa guerra de narrativas e as redes sociais têm um papel nisso, elas não são culpadas de nada, né? São os usuários, mas elas deram voz a tudo e todos. Né? E narrativa bonita prevalece, ou se tenta prevalecer. E é simplesmente uma narrativa. Eu, na abertura aqui na primeira fala, eu disse, é um projeto de lei, é uma lei, hoje já, Lei 15.190, procedimental. Ela é para dizer como acontece o licenciamento ambiental. Ela é a regra do jogo. Né? Voltando para o futebol, como é ruim você ter árbitro que não sabe a regra, você ter o VAR intervencionista, como é angustiante ficar vendo aquelas linhas sendo traçadas, quer dizer, tudo precisa de regra clara. E a gente não tinha clareza nas regras. E eu digo isso, por exemplo, debati muito com colegas do Ministério Público, tenho profundo respeito pelo MP, ideal nacional do Ministério Público de Santa Catarina há anos, e quando eles criticavam, eu dizia: vocês são o fiscal da lei. É isso que a Constituição fala do Ministério Público. Precisa de uma lei para poder ser fiscalizada. O judiciário precisa saber qual é a regra do jogo para, se for questionado, se for chamado a decidir algo, saber se foi seguido ou não. Então, na verdade, eu participei do debate, Guida, debate não, perdão, da audiência pública no Senado, numa delas, e tinha uma professora da Federal de Minas, e aí eu fiz a minha fala defendendo, né, a aprovação do projeto de lei. Se você me perguntar, Marcos, você acha que o texto ficou excelente? Não, não ficou. Não fica. Quem já participou do processo legislativo Ah, sabe. ah. Você começa de um jeito e vai terminar de algum outro. É a E arte isso do possível, né? É a arte do possível. é a arte do possível. Então, mas eu sempre defendi, precisa de uma lei que venha uniformizar, simplificar e modernizar. Isso ela se podia ser melhor, é outro debate. E aí a professora disse assim: este advogado eloquente, defendendo, ele defende a vinda dessa lei e parece se esquecer de Brumadinho e Mariana. Eu disse: professora, Brumadinho e Mariana aconteceram hoje, com a sistemática atual. Se não está legal, vamos evoluir. Quem trabalha com licenciamento sabe que o licenciamento ambiental brasileiro não está entregando aquilo que precisa. Por quê? Um excesso de burocracia. E é o que eu digo: demorar 10 anos para licenciar um porto, e a gente trabalha muito com licenciamento de porto, e demoram 10 anos, não significa que o licenciamento foi bom. Ele foi apenas moroso. O resultado independe disso. O licenciamento trifásico, que o Marcos tão bem aqui explicou como veio, era muito mais uma questão industrial, realmente, da década de 70, e virou regra. Não, LP, LI, LO. Não, gente, se pode aglutinar as licenças. Se tem licenciamento ambiental simplificado, a LAC, a licença por adesão e compromisso, e aqui um dos pontos muito criticados, a LAC existe em 12 estados brasileiros, com alguns com outro nome. Ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal diversas vezes, e o Supremo disse: é constitucional. Por quê? Porque não é dispensa de licenciamento, é sim simplificação de licenciamento. Santa Catarina, para mim, foi o estado que melhor aplicou a LAC e teve resultado muito forte. É um dos maiores produtores de aves do Brasil. Quando criaram a LAC, a primeira atividade foi avicultura. Eram 4.000 licenças por ano, Marcos, que o órgão ambiental tinha que conceder nesse sistema cartorário, protocolo, termo de referência, volta, junta. Quando a LAC foi determinada em Santa Catarina, tinham lá 71 condicionantes pré-estabelecidas. E aí é uma outra coisa que eu acho importante, é dar protagonismo, sim, para o empreendedor e para a consultoria técnica. E a LAC é isso.
Você, empreendedor, adere à sistemática, firma o termo de compromisso, junto com um técnico, perdão, né, formação técnica, que emite um RT, necessário RT voltar a ter valor no Brasil, coisa que eu sempre disse isso, anotação de responsabilidade técnica. E aí, meu amigo, vai ser fiscalizado. E se tiver infringindo alguma das condicionantes, cara, rigor da lei para o empreendedor e para o consultor. Então, o primeiro fiscal vai ser o consultor ambiental. Se ele notar que numa lá que o empreendedor está descumprindo, ele vai lá se desvincular do processo. Digo mais, está sendo criado, foi criado pela lei, um Sistema Nacional de Informações, aonde todas as consultorias técnicas vão estar lá listada, processos que participaram, licenças emitidas. E se porventura cometeu alguma falta, né, algum descumprimento, ou até mesmo o crime do 69A, infração do artigo 82 do 6514, que é estudo falso, imposto aqui por omissão, vai estar anotado lá, eu brinquei que é o cadinho da consultoria técnica. Então a gente tem muitos avanços na lei, ele não vai devastar nada, ele vai trazer regra do jogo. Podemos conversar sobre as não sujeições ao licenciamento, artigos 8º e 9º. Podemos conversar sobre esse, é um outro ponto polêmico. Mas é assim, ó, chamar de pele da devastação é tão rasteiro e é tão realmente para vender a notícia que é um nível de debate que não dá para ter. Né? Quando eu digo, vamos criticar, vamos... E agora, meu amigo, a lei está aprovada. Eu participei de um julgamento essa semana no STJ, que o Ministério Público de Santa Catarina queria transformar toda a vegetação de Restinga em APP. Eu assisti um pedacinho lá, muito bom, muito boa a Foi defesa bacana. lá. E no final, um dos ministros disse assim: na verdade, o que o Ministério Público aqui, ele não gosta da lei, ele queria que a lei fosse diferente, mas não é papel dele, é papel dele fazer cumprir a lei, e por isso eles mantiveram, né? Se aplica a Código Florestal, vegetação de restinga fixadoras de dunas, estabilizadora de mangue, e o solo de restinga lá da Conama 303, na faixa de 300 metros. Então, o que eu quero dizer de novo, agora a gente tem a lei, não compete mais agora, você pode até não gostar, mas vai ter que aplicar. Seja o empreendedor, o consultor, os órgãos de licenciamento, que tem essa difícil missão, o Ministério Público fiscalizar o cumprimento, e se chegar no Judiciário, ver isso. Então, eu fico muito feliz, não é PL da devastação, é Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Regras claras do jogo. Uma das coisas que eu acho que foi talvez um erro na condução desse processo todo de fazer a lei geral do licenciamento, Marcos, é que, assim, deveria, se já tivesse essa cabeça lá atrás, já iniciava propondo uma lei do controle ambiental. O licenciamento Sim. estaria no lugar dele, de um dos instrumentos de controle ambiental, porque o licenciamento é um dos controles. A maneira como colocaram essa história todo o licenciamento, e está posta, isso está aí até hoje, as pessoas, a sociedade acham que o que salva o meio ambiente é o licenciamento, e não entendem que o que salva o meio ambiente é o fiscal na rua. Para mim, o que salva o meio ambiente é a equipe, né? Ao invés de que nem no INEA, de, sei lá, 600 analistas, tem 400 sentados lá analisando o projeto e tem 30, 40 na rua fazendo fiscalização. Então, assim, eu sinto muito a falta nesse processo todo de alguém que tivesse pego isso e falou assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer uma lei geral do licenciamento, vamos fazer uma lei geral do controle ambiental. E aí, inclusive, como você bem falou, né, algumas coisas que o Estado do Rio aqui incorporou no CELCA, né, que eu sou um pouco chato e detalhista, implicante, e quem me conhece sabe disso. Mas as discussões ambientais, todas elas, têm terminado no Supremo Tribunal Federal. Só que aí que eu queria dizer, né? Eu não vejo na lei inconstitucionalidades. E eu vejo nas críticas pessoas não gostarem da lei, que é do jogo. Inconstitucionalidade. Fica essa discussão sobre a não sujeição, né? Os artigos 8º e 9º. Todas as vezes que estados dispensaram licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de degradação, foi declarado inconstitucional. A diferença aqui, duas básicas. A primeira, estamos diante de uma lei geral. Né? Então, e esta questão nunca foi analisada. Se a lei geral tem esta possibilidade de dizer essas daqui não precisa, e a segundo ponto, a lei disse, mas tem que cumprir todas as questões técnicas. Vamos a um exemplo. Obras de saneamento. Foi dito o seguinte, até alcançar o marco lá da universalização do Marco Civil do Saneamento,
A construção desse tipo de obra está dispensada do licenciamento, é não sujeita, melhor dizendo, ao licenciamento ambiental. Isso é constitucional ou é inconstitucional? Em Florianópolis teve agora uma estação de tratamento de efluentes que foi aprovada 28 anos depois do seu pedido de licença. Nossa. Durante 28 anos, uma região da ilha não tinha tratamento de efluentes porque não tinha uma licença para construir uma ITE. Cara, Meu Deus. não é melhor você deixar construir e fiscalizar os parâmetros? E aí, quando alcançar o marco da universalização, você possa ter um licenciamento simplificado. Então, tem explicações para isso tudo. Tirando este ponto que eu concordo, que dá para se debater se poderia a lei federal fazer isso ou não, eu entendo que poderia, mas tem dificuldade sim com dispensa de licenciamento na sujeição. Os demais, meu amigo, goste ou não, eles respeitam a Constituição, na minha opinião, por óbvio, né? Mas a gente sabe que vai ter esse debate e que bom, e vamos estar lá participando com as entidades, como a Amicus Curiae, para auxiliar, na medida do possível, o julgamento no tribunal. Estimular um pouquinho. Eu só não queria sair da conversa, antes de você daqui a pouco encerrar, sem perguntar ao Marco Sais como anda o Avaí, porque ele falou do Internacional, nós falamos do Palmeiras, mas como anda o Avaí? Porque eu tenho um amigo em Santa Catarina, o Guarani, que é presidente estadual do Partido Verde, que me falou: Guida, por favor, torça para o Avaí, que eu vou torcer para o Flamengo. Vai estar combinado, eu quero sim. Mas eu não sei a quantas anda o Avaí. É um bom time, está indo bem aí, Marco? É o Tá na melhor segunda? time. Ele tá na Série B, pelo menos? Ele tá na Série B, o Avaí? Está na Série B, está em Ah, oitavo lugar, não vai subir, infelizmente. Série B mais equilibrada dos últimos anos, né? Não vai subir esse ano, mas também não cai, né? Porque em Florianópolis, a gente falou de Fla-Flu, de Grenal, em Florianópolis é Avaí e Figueirense. O Figueirense está há 5 anos na Série C, eu não sei nem né, onde transmite aí a Série C, para pegar no pé dos amigos figueirenses. Tem o Avaí, nosso querido time da Ressacada, o estádio que fica lá ao lado do aeroporto, o time do Guga. É um grande estádio, né? Um grande estádio. Belíssimo. Os dois estádios são muito bons. A Ressacada do Avaí e o Orlando Scarpelli do Figueirense. O Figueirense fica na região continental e o Avaí na ilha. Mas você sabe, Guida, quando eu mudei para Florianópolis com 5 anos, eu nasci em Caxias do Sul. A herança gaúcha permanece com o coração colorado. E quando eu vim para cá, eu acabei torcendo para o Avaí, e as pessoas falavam: como é que um colorado consegue torcer para um time azul? E a minha resposta sempre é que paixão não se explica, paixão se sente. Então eu tenho essa paixão muito forte pelo Inter e tenho pelo Avaí. Quando está jogando na Série A, a gente vê o confronto dos dois, mas o Avaí é um time muito, muito querido. Santa Catarina tem, né? Tem Avaí, Figueirense, tem o Criciúma, tem a Chapecoense, Criciúma e Chapecoense. Agora E aqui no Rio é Flamengo e São Paulo é Palmeiras? Como é que é? Como é que é o seu coração pro lado de cá? eita. No Rio eu sou ameriquinha, em São Paulo eu torço pro Juventus da Moca. Ah, esperto você, né? Pensa Esperto agora, você. entrar nessa disputa, pô. Deixa o cara sossegado, que de vez em quando ele está na frente de desembargadores aí para defender os clientes dele. Ele não pode ter uma marca dessa, não. Deus me livre. Hoje Mas em dia, né? a marca dele é defender a tradição, porque Juventus e América são pura tradição. Ele mandou. Já fui no Juliette Coutinho e já fui lá na Rua Javari, vi os jogos. Eu sou muito, muito fã de futebol. Vou a Jogo da Lusa quando eu estou em São Paulo e tem lá no Canindé. Ah, que legal. E vou para Maracanã, meu amigo. Eu gosto de bom futebol. Então, sou obrigado a me render hoje e dizer que vou olhar essa reta final de Brasileirão aí, a disputa acirrada. Agora estão empatados em ponto. O Palmeiras tem uma vitória a mais. Seria bacana se fosse igual o Campeonato Italiano, se os dois terminassem empatados um outro jogo. Aí seria demais, né? Mais uma final do Brasileiro. E vamos ver quem é o primeiro tetra aí, né? Da Libertadores. Não, só essa questão. Eu de novo dar parabéns para vocês, e não é demagógico aqui. É o que o Guida falou, acho que é devolver para a sociedade, acho que é papel. Quem trabalha com o meio ambiente tem que ter essa questão também intrínseca de trazer realmente informação. Acho muito importante essas perguntas, né, sobre pele de devastação ou não, na verdade, né, a gente está falando é Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Vou estar sempre à disposição e com certeza sempre acompanhando também o trabalho de vocês. Parabéns por mais essa iniciativa. Prosa afiada sempre é bom. Muito obrigado pelo convite. Seu endereço do YouTube, Marcos.
É Marcos Salles. Se você botar lá, o canal é Marcos Salles, são vídeos de 5 minutos, tem mais de 100 vídeos lá, tem alguns programas também. As audiências públicas, participei sobre a Lei Geral do Licenciamento também, estão lá. Ah, Tem, é? tem bastante conteúdo aí para Legal. quem se interessar pode assistir lá que tem. Tem o site do nosso escritório também, o sitesadvogados.com.br. A gente escreve artigos quinzenalmente, tem uma news, artigos de uma página e meia, jornalísticos. São mais de 700 artigos também, para quem se interessar, tem sobre tudo que é tipo de licenciamento e controle ambiental, ou controle ambiental que inclui o licenciamento. Sobre todos esses assuntos aí, a gente está à disposição, rede social, como o Guida falou também, sou bem atuante no Instagram, com vídeos, com essas notícias. Eu acho que, repito, é um dever, né, como cidadão mesmo que a gente tem, já que trabalha com esse assunto, poder falar. Mandamento constitucional, né, o meio ambiente equilibrado é essencial para as presentes e para as futuras gerações. É isso aí. Muito obrigado, Marcos. Guida, Até é lá. isso? Eu adorei essa conversa com os dois Marcos aí. Acho que a gente Então, iniciou o Casa Fiada com chave de ouro, né? A gente abriu aí essa só, caixa. Fala. só um detalhe que você não sabe. Eu e o meu xará Marcos nascemos no mesmo dia, 30 de setembro. Meu Exatamente uma Deus, coisa. Pois é, interessante. pois é. Anos Ô, diferentes, né? Marcos, Porque eu nasci no ano da Revolução. do golpe. É, 64. Ô, Marcos Diga. Sais, você não deve saber, e para o pessoal também que não sabe, eu tenho um blog, mas é um blog onde eu seleciono notícias da área ambiental, artigos, etc. Eu faço uma curadoria para o pessoal que não tem muito tempo de ficar procurando. É blog do Guida. Tem bastante É isso coisa aí. lá. Tem muita A coisa. gente tem uma audiência bacana para caramba, para ser um blog, né? Que ninguém mais liga para blog hoje em dia, É, mas até que o blog do Guida está indo direitinho. E eu fiz há é. pouco tempo, Marcos, um canal de shorts no YouTube. Quando Eu você vi, faz estou o acompanhando. canal. Pois é, eu estou falando para o outro, Marcos. Ah, Então, tá. ele falou que faz os vídeos dele de 5 minutos, eu aprendi que até 3 minutos, chamado vídeo short, Marcos Salles, o YouTube trata de um jeito. Depois de 3 minutos, ele trata de outro jeito, ele divulga menos. Eu aprendi isso. Então, eu faço vídeos de até 3 minutos Perfeito. no canal. O canal é Luiz Fernando Guida 8239, é tudo junto. Arroba, tem que botar o arroba. Eu descobri que tem um monte de Luiz Fernando e Luiz Fernando Guida também. Então é arroba Luiz Fernando Guida 8239, tudo junto. E, pô, eu gostei muito essa ideia de fazer esse programa foi do Marcos Lima, viu? O Marcos, legal, adorei. E aumentou aí o meu cabedal de conhecimento, minha experiência. Obrigado, Marcos Sais. E até o próximo vídeo, né? Vamos lá.